Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do ABC do Mundo e hoje temos como convidado especial o Adérito Vicente, que eu já vou introduzir. Nós temos aqui temas muito interessantes para discutir sobre a questão nuclear. Sejam bem-vindos a mais um episódio. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. Nós estamos aqui para mais um episódio. O nosso convidado especial de hoje é o Adérito Vicente. Adérito Vicente, muito bem-vindo. O Adérito é professor de Relações Internacionais na Universidade de Lusíada de Porto, é fellow não residente no Centro de Não Proliferação Nuclear na Universidade Nacional de Odessa e é também investigador externo do Martin Center em Bruxelas. E para além disto, o Adérito é também um grande especialista no tema nuclear, como também este currículo deixa antever. E o Adérito juntou-se a nós para discutirmos aquilo que vai ser o nosso tema principal de hoje, que é o N de nuclear. E Adérito, bem-vindo. Nós trouxemos aqui para falar deste tema, para te juntares ao Alberto Cunha e ao Bernardo Valente, que são os nossos comentadores permanentes, Bruno Mourão na moderação, mais uma vez. E Adérito, tu quiseste trazer-nos também este tema para nos falar neste momento particularmente sensível em que estamos a viver na ordem internacional, em que o espectro da nuclearização e do armamento nuclear volta à ordem do dia. Portanto, eu primeiro ia-te lançar aqui só mesmo um desafio muito geral, de nos dizeres porque é que quiseste falar deste tema e porque é que é tão importante nós falarmos desta questão nuclear no momento em que nos encontramos agora na ordem mundial. Ok. Outra vez, obrigado pelo convite e pelas perguntas. Em primeiro lugar, porque este tema? Porque eu sou especialista neste tema. Em segundo lugar, acho que faz todo o sentido, tendo em conta o que está a acontecer hoje no mundo, em termos de competição entre as grandes potências. Falamos do tema nuclear porque quase todas as grandes potências têm armas nucleares. Agora, a questão do nuclear não surgiu só com esta questão da guerra da Ucrânia, não, do Médio Oriente, se bem que eu estava a pensar na guerra da Ucrânia. Surgiu, sobretudo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E, a partir daí, começaram-se a desenvolver uma série de eventos, começaram a destruir um pouco a teia do chamado regime de não proliferação nuclear, nomeadamente quando a Rússia começou a ameaçar nuclearmente tanto a Ucrânia como países fora da Ucrânia, nomeadamente Estados Unidos e a Europa, se nós ajudássemos a Ucrânia com tropas on the ground. Depois, quando a Rússia pediu ajuda à Coreia do Norte para a questão de Kursk, o que é que aconteceu? Um quid pro quo. Ou seja, tínhamos um país que tinha estado num tratado de não proliferação nuclear e que saiu, e desde então tinha tido severas... Só um bocadinho mais para os telespectadores que não sabem. O que é isto do Tratado de Não Proliferação? Boa pergunta. Então, o Tratado de Não Proliferação Nuclear é basicamente um tratado que foi feito em 1968, entrou em vigor em 1970 e é um tratado que tem três pilares. Um pilar de não proliferação nuclear, um pilar de desarmamento nuclear e um pilar de energia para fins pacíficos. Então, o que é que basicamente este tratado faz? Faz com que só 5 países do mundo inteiro legalmente possam ter armas nucleares. Que são, curiosamente, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. E o que aconteceu? E o bargain, digamos assim, entre estes países e os outros foi, ok, vocês comprometem-se a não ter armas nucleares, mas podem produzir energia nuclear para fins específicos, para a energia, para a saúde, para a investigação. Mas qual foi o compromisso do lado dos 5? Sobretudo no artigo 6 do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Foi a promessa que eles vão, eventualmente, as armas nucleares têm, vão reduzir estas armas. Ou seja, chama-se o artigo número 6, é o artigo de desarmamento nuclear. A redução e no final, a total eliminação de armas nucleares.
O que é certo é que isto só começou a ter efeitos do ponto de vista da redução de armas nucleares quando houve um tratado bilateral entre Gorbachev e Reagan em meados dos anos 80, em que eles aboliram completamente uma classe específica de armas nucleares. E desde então, na altura, tínhamos 60 mil armas nucleares, meados dos anos 80, e agora temos cerca de 13 mil, 12 mil. Só que agora, desde o que aconteceu na Ucrânia, os Estados estão a começar paulatinamente a corrida ao armamento nuclear. Além dos 5, porque eu próprio às vezes há informações contraditórias, além dos 5, quem é que de certeza tem armas nucleares além destes 5 neste momento? Falaste na Coreia do Norte, isso é de certeza. Pronto, estes 5 têm. A Coreia do Norte também tem, porque pronto, já fez testes. E os outros são o Paquistão e a Índia. Já publicamente disseram e já fizeram testes. O outro país que não diz que tem, não declarou, mas que... como é que eu vou explicar? Apesar da falta de transparência que se assume. Documentos classificados dos Estados Unidos e de outras potências fazem crer e provam que eles têm, é Israel. E pronto, Israel também está envolvido nesta questão do Médio Oriente e acho que tem muito a ver com o que está a passar também. Claro, curiosamente a justificação de tentar impedir o programa nuclear do Irão tem sido uma das justificações sucessivas para intervenções dos Estados Unidos, ataques que existiram ainda antes do conflito atual a algumas instalações militares nucleares do Irão. Quão credível é esta ideia, que já nos é vendida há muitas décadas, de que o Irão é uma potência nuclear e é um perigo genuíno no aspecto nuclear, não só à sua própria área de influência ali no Médio Oriente, mas numa escala mais global? Sim, eu vou começar pela questão do Médio Oriente. Estes países, como o Irão, creem que há uma desigualdade, porque há um país da região que tem armas nucleares, eles... Pronto. Depois, houve uma altura que o Irão, sobretudo a partir dos anos 90, tentou prosseguir um programa nuclear para fins pacíficos, mas que ao mesmo tempo tinha ali questões duvidosas. Então, a partir daí houve negociações, depois na entrada do século XXI, nomeadamente a Europa, com o E3, a Alemanha, a França e o Reino Unido, tentaram com que o programa não se militarizasse. Então, começaram a negociar com o governo para tentar que as coisas mudassem. Não resultou, depois houve uma mudança do presidente, o Ahmadinejad. E então, pelo menos até 2015, havia sempre aquela sensação que eles estavam a enriquecer mais do que Quais são os níveis que eu nunca sei? Qual os níveis para fazer a arma nuclear? Porque às vezes eles falam nisso nos vídeos e eu próprio não. Pronto, é uma boa questão. Só a primeira coisa, nós para produzirmos energia nuclear só há duas maneiras dos combustíveis: é enriquecimento de urânio, mas não precisa de ultrapassar 20% de enriquecimento. Sim. Ou plutónio, que é produzido pelos reatores, que é o combustível que é consequente deste enriquecimento e da água. Não sei o quê. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que nós, para produzirmos uma arma fidedigna, arma nuclear, nós tivemos de enriquecer entre 85% e 90% de urânio. E eles estavam a enriquecer já 70% e tal por cento. Julga-se, não é? Entre 65% a 70%. Ou seja, o que estás a dizer é que esse nível era de certeza muito mais do que era necessário para a energia pacífica. Este nível já permitiu eles criarem uma arma nuclear, como é que se diz? Assim, não daquelas... De eficácia mais reduzida, não é? Sim, improvisada. Sim, ou não, sim. Não, improvisada. Se calhar com uma componente mais radiológica do que a componente da explosão. Pronto. Então, mas isto aconteceu porquê? Porque houve o acordo de 2015 feito pelo presidente Obama e os europeus e os outros Estados membros permanentes do Conselho das Nações Unidas, todos acordaram que, o Irão não irá produzir armas nucleares e então em troca estabeleceram que, já não há sanções contra o Irão, nomeadamente os produtos europeus podem ser comprados
do Irão. Na altura, eu, quando fiz a minha tese de doutoramento, andei aí um bocado pelo mundo de fora, Nova Iorque, Genebra e por aí, e falei com alguns diplomatas e eles disseram-me que, na altura, os diplomatas iranianos, que na altura, houve uma altura que a China não fez sanções contra o Irão, né? Mas depois também chegou a fazer. E naquele período eles compraram produtos chineses. Então, na altura, entre 2012, nesta altura, os produtos chineses não tinham a qualidade que tinham os produtos europeus. Sim. Porque os europeus começaram a impor as sanções, sobretudo em 2011, 12. Então havia um interesse, havia a carrot da Europa era importante para os iranianos terem acesso aos produtos europeus e também vender petróleo para países europeus, nomeadamente do sul da Europa, Grécia, Itália e Espanha, que eram os maiores consumidores de petróleo iraniano. Pronto, isto foi o acordo, basicamente. Ok, não produzes armas nucleares, tens acesso à energia nuclear, com uma série de regras, mas em troca estás no mercado e pronto, foi o que aconteceu. Na altura, a União Europeia foi importante porque era o partner que tinha mais interdependências económicas com o Irão. Que hoje em dia já não... Pronto, o que aconteceu em 2018? Em 2018, a administração de Trump já estava no poder e eles disseram que o acordo de 2015, o JCPOA, tinha algumas falhas. Entre as quais, aqueles agora diziam outra vez, mas eu vou repetir, o programa não estabelecia que houvesse limites ao programa de mísseis balísticos. Porquê que isto é importante? Porque para transportar uma arma nuclear, uma ogiva nuclear, tens de ter um meio de entrega. E o míssil intercontinental é um dos meios de entrega. Então os iranianos arranjaram sempre maneira de sair, que esta questão não estivesse lá, porque eles, em caso que as coisas corressem mal, e correram, tinham sempre a oportunidade de desenvolver o programa e se tivesse a opção de querer fazer uma ogiva nuclear. Pronto, esta foi sempre a questão. Depois, outras questões que a administração Trump falou foi que os iranianos continuavam a apoiar os proxies da região. Os Houthis no Iémen e Síria, Hezbollah e por aí fora. Os Houthis, curiosamente, têm estado muito paradinhos desde que começou o conflito. Pois. Achas por fraqueza ou por escolha? Eu ouvi esse debate no outro dia, que não sabemos exatamente. Não sabemos exatamente, mas eu diria que é mais por escolha. Se bem que pode ser uma escolha que tenha a sua fraqueza também por trás. Mas parece-me que há uma componente nos Houthis que não existe no Hezbollah. Ou seja, uma componente política regional que não existe no Hezbollah nesta dimensão do expansionismo, por exemplo. O Hezbollah tem muito mais essa tendência, sempre teve no controle da região, enquanto os Houthis sempre se cingiram muito mais ao seu território, muito mais ao Iémen, neste caso. Ok. Sim, pronto, mas houve o Hamas também, já falou. Sim, Hamas, claro. Mas pronto, e depois havia a questão dos sunset clauses que tinha a ver com... Houve uma altura que o GCPOA indicava que a partir daquele ano já não havia imposições ou limites ao programa nuclear do Irão. Os Estados Unidos foram contra e saíram. Só que a questão foi a seguinte: os Estados Unidos obrigaram a Europa a vir atrás. Como? Eles fizeram uma coisa chamada secondary sanctions ou sanções extraterritoriais, que basicamente significava o seguinte: as empresas multinacionais que fazem business ou estavam no Irão não poderiam fazer nos Estados Unidos. O que afetou muitas empresas alemãs, por exemplo, do setor automóvel. Exato. Mais, os CEOs dessas empresas multinacionais nos Estados Unidos eram criminalizados se essas empresas continuassem a negociar criminalmente mesmo. Então foi a demandada de várias empresas. Havia projetos de empresas italianas na área dos comboios rápidos, da França na refinaria de petróleos, os alemães com fábricas de carros, ou seja, a Siemens, por aí fora. Toda a gente saiu. Toda a gente saiu, menos aquelas empresas pequenas e médias que não fazem business com os Estados Unidos. Mas pronto, isto foi incipiente, não é? Isto é o poder estrutural dos Estados Unidos. Pronto, isto é o poder dos Estados Unidos. E pronto, e depois houve sanções também sobre os países que pudessem fazer compras de petróleo, não é? Já mais as empresas. E pronto, e o acordo para os iranianos começou a não servir. Então eles começaram a procurar alternativas também. A sair fora do acordo
e começar a fazer um bocado de chantagem. Ou seja, eu já tenho quase a oportunidade de fazer armas nucleares. Se não querem que eu faça, Dê-me alguém em troca, não é? Esta foi a questão. Foi o que levou, por exemplo, a administração Biden depois a negociar com eles, mas depois não deu em nada concretamente, a não ser alguns dólares para o Irão. E depois a administração de Trump também queria negociar, supostamente, Sim. só que tinha que ser nos termos do Trump. Obrigado, Verito. Eu ia aqui introduzir o Deixa-me só Bernardo perguntar uma também coisa, na Bruno. conversa. Posso? Claro. E este, claro, depois pode ser também um bocadinho subjetivo, mas há a possibilidade, sabemos que realmente temos um enriquecimento de urânio, principalmente ali em Isfahan, naquelas zonas que foram atacadas já em junho do ano passado. Mas sabemos que é apenas uma percentagem do urânio que os Estados Unidos, pelo menos, dizem que o Irão está a enriquecer. Há a possibilidade de termos sítios desconhecidos a enriquecer esse urânio. Sim, Desconhecidos para os Estados Unidos, neste caso. Sim, e para os Estados Unidos e para a comunidade internacional. Sim, sim. Pronto, porque é um país que fez sempre laboratórios nucleares dentro de túneis, seja em montanhas ou em terrenos rochosos, e há sempre esta desconfiança. Aliás, durante o JCPOA, o que era bom do JCPOA? Que havia inspeções periódicas dos inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica que iam aos locais que supostamente o programa nuclear do Irão existia. Mas nós não sabemos outros locais. Sim. Não sabemos os locais que, entretanto, não vieram cá para fora. Né? Aliás, a inteligência americana e israelita pode saber de locais que nós nem sabemos. Sim. Por isso, lá está. Eu não quero estar a gozar o Irão, mas ninguém enriquece urânio a 70% ou mais, quase a bater no que é o ideal, para, se não quer. Ou de uso uma arma como bargain, não é? Usados como bargain, ou quer fazer mesmo. Sim, sim. Também pode ser uma questão de seguro. Eu lembro-me, eu sou a última pessoa a defender provavelmente o meu regime menos favorito do mundo, que é o regime iraniano, mas eu lembro-me de ver uma discussão sobre a questão das armas nucleares como seguro para uma intervenção dos Estados Unidos e, por exemplo, estamos a simplificar, mas a ideia era o Iraque não tinha, de facto, armas nucleares e foi invadido. A Líbia tinha, deixou de ter e foi invadido. A Coreia do Norte tem, nunca foi invadida, e o Irão tem capacidade de e também nunca foi invadido. E, portanto, há uma certa interpretação daquilo que é a vantagem e desvantagem de ter como seguro, ou pelo menos às vezes nem é preciso ter, estamos lá perto se quisermos temos. Sim, mas a questão do Iraque foi que era uma destruição em massa. Não era só nucleares, eram químicas, eram... Eu percebo isso, eu estou apenas a dizer que uma lógica de política. Não estou a falar de uma questão técnica de seguro de vida, basicamente. Sendo que depois o contexto também da guerra do Iraque e do Afeganistão tinha ligações também a um ataque feito em solo norte-americano, não é? Portanto, depois havia as ligações implícitas também e o risco era mais latente, supostamente, por causa dessa questão da invasão. Eu queria abrir a conversa e há aqui uma perspectiva também muito interessante. Nós temos falado muito aqui no ABC do Mundo das implicações que esta questão do conflito do Médio Oriente também tem fora do Irão, fora de Israel, principalmente para nós na Europa, não é? Nós primamos sempre por esta visão eurocentrista, não fôssemos nós portugueses e da Europa e da União Europeia. E Bernardo, eu ia aqui aproveitar para introduzir esta dimensão também da questão energética, porque enquanto nós falamos da questão do armamento e dos enriquecimentos e de como é que isto leva ao ataque, eu queria também ter aqui uma pequena perspectiva, e aqui vou se calhar também trazer para a visão da Europa, que nestas últimas semanas tem-se falado muito desta questão do nuclear, não é? Não na questão do armamento, mas na questão do regresso do nuclear como uma fonte energética que pode ser alternativa. Porque, curiosamente, ao mesmo tempo que existe a discussão de se o Irão tem ou não armas nucleares, nós estamos a discutir que o papel que o Médio Oriente tem no fornecimento energético de combustíveis fósseis leva-nos a procurar alternativas. E aquilo que eu te queria perguntar é, tendo em conta as últimas declarações até dos líderes europeus, von der Leyen, por exemplo, que anunciou também um pequeno pacote de ajuda financeira, cerca de 200 milhões de euros para projetos inovadores e etc. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar, ou seja, quem é que pode ser até, se isto é suficiente,
Uhum. Se nós devemos de facto olhar para isto como uma alternativa viável, como é que tu vês o nuclear como uma potencial alternativa energética? Não terá que ser uma alternativa completa, mas pode ser uma das opções. E porquê? Porque estamos num momento também, dentro daquilo que é o contexto da União Europeia, decisivo, por exemplo, ao nível das energias renováveis. Falamos de energias renováveis que tiveram as suas primeiras infraestruturas construídas em território europeu há cerca de 25, 20 anos. Essas infraestruturas começam aos poucos a ficar obsoletas, principalmente tendo em conta a evolução da tecnologia nos outros polos de desenvolvimento, que, se quisermos, que concorrem por aquilo que é a hegemonia a todos os níveis e também a hegemonia energética no globo. Portanto, neste momento temos uma decisão para tomar, que é se seguimos pela via também do nuclear a nível energético. Porquê? Porque há nações, como por exemplo a República Checa, que seria muito beneficiada por esta entrada do nuclear no setor energético, porque não tem capacidade do ponto de vista das energias renováveis para sustentar a sua população do ponto de vista energético. Portanto, este é o primeiro ponto. Esta transição, este é o momento para a transição, da transição das infraestruturas renováveis para as infraestruturas nucleares, se quisermos, como uma nova solução. Também porquê? Porque perdemos o comboio como a Europa, principalmente para a China, e os próprios Estados Unidos também perderam um pouco o comboio para a China, das energias renováveis, também, por exemplo, no setor dos carros, no setor da indústria automóvel. Eu acho que até falei disso no último episódio, que recentemente o BYD, Build Your Dreams, a empresa chinesa, neste momento é já a maior exportadora de carros elétricos do mundo. Portanto, quando antes sempre foi a Tesla, e aliás foi isso que criou o Império Musk também. Portanto, esse é um dos pontos relativamente àquilo que pode ser também um declínio americano, e esta intervenção no Irão, podemos argumentar que sim ou que não, mas esta intervenção do Irão está muito relacionada também com esse medo do declínio americano, é uma forma de tentar perpetuar aquilo que é a hegemonia da Pax Americana até aqui. Portanto, de forma muito sistemática, temos o primeiro ponto, que é a transição nas infraestruturas. As renováveis vão ter que se renovar na Europa, e podemos então acrescentar o nuclear como alternativa a essas renováveis ou como complementar a essas renováveis. Pois temos esta dimensão do crescimento chinês no setor das renováveis, que obrigam a Europa a procurar soluções. E depois podemos ainda olhar para uma terceira dimensão, que é para termos energia nuclear, e aqui para fins pacíficos, precisamos do quê? Precisamos de recursos humanos. Precisamos desse know-how. Esse know-how que, neste momento, por a Europa não ter sido preparada para isso e ter durante muito tempo resistido a essa utilização da energia nuclear, também porque olha para o exemplo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, agora, quando se começou a falar, como o Derek estava a falar, do cessar os acordos que vinham da Guerra Fria, portanto, cessar todos aqueles acordos armamentistas como o START, o SALT e por aí fora. Um dos principais vai expirar em breve, não é? Não, já expirou. Já expirou, não é? Sim. No START já Sim. expirou. Sim, sim. Não há mais nenhum em vigor. Exato. E os Estados Unidos, então, o ano passado começaram a pensar nesta questão mais seriamente, que é, e agora, se nós precisarmos de produzir mais e produzir em grande quantidade, o que é que vamos fazer? E o que é que decidiram? Bom, vamos usar as bases de Los Alamos que usávamos na Guerra Fria para agora reinventar estas infraestruturas e conseguirmos ter algum tipo de produção. O problema é que é diferente produzir hoje armamento nuclear do que era nos anos 70 e 80, principalmente se estivermos a falar de as infraestruturas que foram utilizadas nos anos 70 e 80 e que, entretanto, foram deixadas também obsoletas de alguma forma. Então, o New York Times até fez uma reportagem muito interessante sobre isso, acho que no final do ano passado, em que explicava que os próprios elevadores já não estavam protegidos contra aquele material. Portanto, tínhamos material altamente nocivo a ser transportado nesses elevadores das bases de Los Alamos, e os funcionários estavam ali a correr risco de vida se alguma coisa acontecesse. Portanto, este é o quarto ponto. Precisamos não só das infraestruturas, mas também dos recursos humanos e do fazer em segurança, e isso vai implicar um investimento grande também do ponto de vista infraestrutural na Europa. E depois, até vos podia trazer aqui um quinto ponto, que é, olhando para aquilo que foi o ataque em junho do ano passado às infraestruturas em Natanz, no Irão, em Fordow. Neste caso em Isfahan, portanto, onde estão também supostamente aglomerados a grande parte deste urânio enriquecido. Bom, percebemos que já em 2010 havia uma tentativa por parte de Israel de criar uma disrupção
nessa base, nessa infraestrutura nuclear, que foi aquilo que ficou conhecido como o Stuxnet, que foi uma tentativa de ataque cibernético de Israel, que chegou a várias infraestruturas pela Europa fora e também ao Irão. Israel e Estados Unidos. Israel e Estados Unidos. E também ao Irão. No Irão atingiu esta base de Natanz, os sistemas cibernéticos, que até na altura eram geridos em parceria com a Siemens. E interessante que proliferou quase durante uma semana este ataque. E quem conseguiu resolver, para falarmos aqui do eixo do mal, do eixo da resistência, quem conseguiu resolver, e atenção que estava lá a Siemens, portanto é difícil encontrar uma empresa no setor tecnológico mais evoluída, mas foram agentes da Bielorrússia, uma empresa da Bielorrússia, que conseguiu resolver o problema da Stuxnet, da Stuxnet, acho que é em 2010, se não estou em erro, foi no início da década, portanto, da década de 2010, claro. E portanto, estes ataques aconteceram, portanto, nesta base em Isfahan. Enquanto falamos desta base de Isfahan e deste ataque, falamos de uma série de reatores que começaram em simultâneo. Foi assim que se aperceberam que havia um malware, que havia um vírus a ser espalhado nessa base nuclear. Porquê? Porque começaram a perceber que todos os reatores estavam a falhar ao mesmo tempo. E isto tem também um risco acrescido. E eu acho que esse é o quinto ponto que tem levado de alguma forma a Europa a ser mais reticente primeiro na digitalização também da sua administração, mas depois nestes serviços nucleares que implicam também um serviço digital, e que não é certo que a União Europeia tenha essa capacidade não só financeira, mas principalmente também de recursos humanos. Sim, e Alberto, o Bernardo traz aqui este ponto, mas nós na Europa também temos um espectro bem mais antigo do que esta questão da digitalização, não é? Que é Chernobyl, não é? Ou seja, o acidente de Chernobyl, e a Alemanha, por exemplo, na sequência do acidente nuclear em Fukushima, no Japão, em 2023, por exemplo, abandonou completamente a questão da nuclearização. Em 2011, depois houve uma transição. Correto, exatamente. Mas a retórica da liderança europeia tem sido, curiosamente, completamente contrária. Agora, recentemente, tem-se falado de erros históricos, de um erro histórico de abandonar o nuclear como fonte de produção energética elétrica, eletricidade principalmente, pelas suas vantagens. Portugal, por exemplo, falou do tema e disse as renováveis são uma fonte muito mais sensata de produção de energia em Portugal pelas características do próprio país. Os Estados Unidos têm esta questão do armamento que a Europa certamente não terá. O que eu te queria perguntar era, olhando um bocadinho para a Europa, quem é que pode ser o campeão da energia nuclear? Quem é que pode levar este tema em frente? São as próprias instituições europeias? Conseguindo ter aqui um papel que tem falhado em tantas outras coisas? É algum país em específico? É a França, que historicamente é aquela que tem uma presença de energia nuclear muito forte? O que é que tu achas? Eu queria então falar desta parte da energia nuclear como fornecimento de energia, mas também queria falar da questão do nuclear como no equilíbrio franco-alemão, e aqui vou socorrer do Adérito, que depois vou-te fazer uma pergunta específica para o que é que tu expliques. Claro que sim. Vamos começar pelo primeiro. Bem, a França há muito tempo é o campeão. Eu devo dizer que tenho uma opinião relativamente formada sobre este assunto. Eu percebo, existem riscos, como é óbvio, mas a forma como a decisão foi tomada em 2011 foi uma decisão, raramente na Alemanha foi uma decisão tão mal informada e tão baseada no pânico e em histórias que se contaram sobre Fukushima, porque apesar de tudo houve um acidente em Fukushima que teve um impacto relativamente pequeno. Nós temos a fantasma de Chernobyl, mas convido toda a gente, quem não viu a grande série sobre recomendo também da HBO. E essa série mostra que o problema não era nuclear em si, era três coisas: a incompetência e mentira que girava entre todos a central e depois o lado político. O segundo, o facto do material que era de origem jugoslava, se não me engano, não ter a manutenção que deveria ter tido. E terceiro, uma questão de tempo e decisões que foram mal tomadas na altura e depois eles começaram a correr atrás do prejuízo. Não foi o nuclear em si, foi toda uma cultura e um caso específico. Sabendo que é verdade, e eu penso que mais do que a questão dos riscos, a questão dos dejetos nucleares é o principal problema, o que é que se faz com eles, este é o principal problema, mas eu convido, isto são números, não é a minha opinião, a França emite cerca de 6 vezes menos dióxido de carbono para a atmosfera do que a Alemanha. A França tem, penso que 70% mais ou menos de energia nuclear. Portanto, concordo com o Bernardo que, respondendo à tua pergunta, tem que haver um campeão.
Eu penso que a von der Leyen está a atuar aqui um bocadinho como ponta de lança, porque eu não acho que há um consenso tão grande como ela quer parecer no último discurso, analisando o lado político. Eu gostava que houvesse. Acho também que, tal como o Bernardo disse, e a intervenção dele foi ainda melhor do que é costume, gostei imenso de ouvir o que ele disse. Muito obrigado. Acho que estás enganado. Muito obrigado. Vai ser preciso investimento massivo, porque não é só a questão de voltar ao nuclear, é que agora é preciso renovar aquilo que já existe. Isso é um problema também em França. Será que, eu estava a pensar na questão do trabalho que ele levantou, será que a AI é uma possibilidade, ou pelo menos uma digitalização? Não sei, desconheço tecnicamente no assunto, mas seria uma oportunidade para fazer um investimento que a Europa precisa, e já agora, com isto concluo, não só tem vantagens energéticas, mas tem vantagens geopolíticas, porque é uma questão de dependência. Isto é um tema comum no ABC do Mundo, nós falamos todos os episódios, e isto seria uma arma para diminuir a nossa dependência. Aliás, foi uma das razões pelas quais o governo de Charles de Gaulle, que era obcecado por ter uma França independente, apostou tanto na energia nuclear. Não foi só pela questão. E com isto faço uns para a questão franco-alemã. Eu não sou um especialista em energia nuclear, como já se percebeu, mas sou um especialista na relação franco-alemã. E o facto da França ter armas nucleares e a Alemanha não ter armas nucleares é decisivo para esta relação desde o início. Porque é o fator de equilíbrio. A França é um país particularmente inseguro em relação à Alemanha por motivos históricos, mas também por motivos do diferencial económico e demográfico que continua a existir e que, aliás, só se vai agravar nos próximos tempos. E o facto de eles terem armas nucleares e a Alemanha não ter armas nucleares, e não só não ter armas nucleares, mas está proibido por tratado de ter armas nucleares, e as armas nucleares que estão em território alemão pertencem aos Estados Unidos, porque há um NATO Sharing Agreement, que eu penso que é a Itália, a Alemanha... Quem é que Nuclear Sharing. Nuclear Sharing, quem é que tem mais? A Itália, a Alemanha e Bélgica? A Bélgica, a Holanda Bélgica, e a Turquia. Pronto. Neste momento está a haver, além da discussão sobre nuclear e energia, está a haver uma discussão sobre estender o dissuasor francês. E eu, antes de falar do lado político, que é o lado que eu posso trazer, eu vou aqui pedir a ajuda do Aderet, porque o Aderet vai-nos explicar, e isto é importante, porque é que, ao contrário das armas nucleares inglesas, o dissuasor francês é totalmente independente e pode ser operado tanto na marinha como terrestre, porque isso é uma característica bastante importante do dissuasor francês. Quero explicar essa parte? Terrestre não. Aéreo, peço desculpa, aéreo e marítimo. Então, porque os ingleses têm essa independência francesa, mas dos americanos, mas os franceses é totalmente independente. Sim, totalmente francês. Ou seja, as armas francesas, os submarinos, os Rafales, que são os caças, os bombardeiros que carregam as armas francesas, é tudo francês. Isto já foi uma política desde a decisão dos anos 50, no final dos anos 50, em que a França decidiu ter a sua própria programa nuclear. E havia aqui uma questão muito interessante. Em 1957, parece que nós estamos parece que é o loop da história. Certo. Em 1957, havia uma grande desconfiança sobre a capacidade dos Estados Unidos, na altura da administração Eisenhower, defender a Europa, no caso da Rússia, ou na altura União Soviética, invadir. Então o que é que a Itália, a República Federal Alemã e a França fizeram? Começaram a falar o chamado FIC, que é o nome dos três nomes em inglês, France, England, Italy and Germany, que era um acordo para construírem uma força nuclear conjunta. Ora, quando o De Gaulle vai para o poder em 58, acabou. Ouviu isso e disse: o quê? Não. Pronto, o que aconteceu? Os outros foram incorporados não só no chapéu nuclear da NATO, mas também houve um compromisso dos Estados Unidos dar-lhes mais importância, por exemplo, em questões que têm a ver com como é que eu vou explicar, de targeting, imaginem, rules of engagement. Se houvesse um ataque contra a Europa ou contra os países, dentro da NATO discute-se que tipo de ações é que as armas nucleares deviam ter, ou os mísseis defensivos, ou seja, toda... Pronto, mas na última análise os Estados Unidos têm a decisão para usar a arma ou não. Mas até ali há uma série de rules of engagement que é partilhado por outros Estados da NATO. E uma forma dos Estados Unidos também fazerem com que eles não tivessem armas, não só da questão normativa do Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas foi que, ok, então vamos pôr armas nossas nucleares em dispositivos deles,
curiosamente também são dispositivos nossos. Uhum. Que nós vendíamos Sim, a eles, exato. não é? E tem sido desde os anos 50, 60 assim. Por isso é que nós temos uma preeminência como é que explicar, dos produtos militares americanos, do armamento americano na Europa. Porque desde o início os Estados Unidos querem esta preeminência. Claro. Pronto, e eu agora Força. quero Força. pegar nisto para explicar a parte do que é muito importante perceber isso, porque às vezes dizem coisas sobre aquilo que está, a discussão que está a ocorrer. Qual é a discussão que está a ocorrer? O governo francês neste momento está a falar com vários governos, nomeadamente com o alemão, mas também com o italiano, com o sueco também existem algumas negociações, e com o polaco pelo menos indiretamente. E com a Com Bélgica a e com a Bélgica, Holanda também. Bélgica e a Holanda, peço desculpa. Portanto, até São quase todos no nuclear são quase todos no nuclear sharing. menos a Polónia E há aqui duas coisas que é importante e a Dinamarca que também. o Adérito referiu, que é, ao contrário, portanto, o dissuasor nuclear inglês é dependente dos Estados Unidos. É dependente dos Estados Unidos tanto em termos de material como em termos da base que eles têm, porque a base que penso que é na Escócia tem técnicos americanos e técnicos... O combustível não. O combustível não. Pronto, O combustível não. Pronto. Mas o míssil, o meio de entrega, ou seja, que é tridente, que é o que os americanos usam nos submarinos, pronto, e depois eles só têm a chamada leg do mar. O que é que isto significa em termos políticos? Os ingleses não podem usar o seu dissuasor sem uma anuência americana, mas os franceses podem. Esta discussão que está a ter agora, 3 pontos que é preciso dizer e com este concluo esta primeira parte, porque isto politicamente é muito importante. Primeiro, aquilo que a França quer partilhar não é o poder de decisão, é exatamente uma coisa parecida com o que os Estados Unidos fizeram, que é vocês começam a ter alguns dos materiais e se houver um ataque nós incluímos na doutrina militar, os of engagements nós temos incluídos. Mas quem tem o dedo no botão continua a ser o presidente dos franceses, como este Nuclear Sharing Agreement, quem tem em última análise o dedo no botão, e tão tranquilizador que isso é o atual presidente, o presidente dos Estados Unidos. Certo. Segundo ponto, não é, pelo menos por enquanto, e penso que não deverá ser, não é um substituto do dissuasor americano, é complementar ao decisor americano. Ou seja, se o dissuasor americano nuclear é um guarda-chuva nuclear e nós agora estamos com medo que o guarda-chuva nos escorregue porque temos um presidente dos Estados Unidos que, enfim, é o presidente dos Estados Unidos que existe, temos aqui um outro guarda-chuva, talvez mais pequeno, mas que existe. E o terceiro ponto, e este vai ser um ponto certamente muito interessante, quem me dera ser uma mosca para estar nas discussões, é que o dissuasor francês precisa de investimento, precisa de ser renovado e a França está com dificuldades orçamentais. Portanto, se do outro lado eles querem um guarda-chuva mais pequeno, os franceses dizem, pois isto é tudo muito giro, mas contribuam para este guarda-chuva. E é esta a discussão que está a acontecer, portanto. Desculpa, é uma coisa pequena, não é totalmente igual ao Nuclear Sharing State. Ou seja, a ideia seria parecida. Não, a questão é que, por exemplo, eles não podem, neste momento, eles só querem pôr armamento francês com caças e submarinos. Porque os submarinos franceses também têm caças e submarinos franceses no território destes países. Não usar armas destes países para pôr lá. Mas isso vai fazer parte das discussões, porque os alemães estão satisfeitos com essas coisas. Pois, mas a questão é que quase todos os países têm material americano. Tem os F-35, e assim, os Rafales não valem nada comparados. Estão ultrapassados. Viu-se na guerra entre a Índia e o Paquistão. A Índia este episódio vai ser censurado. Vamos pôr na internet e vamos ser censurados pelas autoridades. Vai deixar o Macron ainda mais frágil. Não. Estás a dizer, mas isso é um dos pontos da negociação, porque os alemães não estão satisfeitos com essa. Pois, e acredito que não estejam, mas lá está. Mas por isso é que é sempre uma segunda. Como é que é? Um segundo chapéu nuclear? Sim. Mas, pronto, o segundo chapéu de chuva, não é? Temos duas discussões, portanto, em paralelo sobre o nuclear, um renascimento, na verdade, nuclear, e esta é uma discussão que vai continuar nos próximos anos. E depois estava-me aqui a surgir também a possibilidade de começarem a ser criadas estas desconfianças também no plano narrativo, tal e qual como foi a questão do enriquecimento do urânio, que foi a justificação para os Estados Unidos intervirem no Irão, que pode ser criado depois entre parceiros europeus. Quando falamos... Mas acho que o nível de confiança já subiu. Talvez esteja a ser naif, mas eu acho que o nível de confiança já subiu. Não achas? Mesmo entre a França e a Alemanha.
Entre a França e a Alemanha, talvez, mas a partir do momento que tivermos outros Estados a procurar essa independência nuclear também, A Polónia eu tentar- acho que é um caso mais interessante, talvez. acho que, principalmente ali da Zona Leste, exatamente, acho que podemos ter essas quebras de confiança. E temos essas quebras de confiança e, em simultâneo, vamos estar a legitimar aquele que tem sido a conversa desde o Pacto de Varsóvia da expansão da NATO e agora uma expansão nuclear da NATO para leste. Mas isto não seria uma expansão nuclear. Não seria para nós, certo? Não seria para nós. Não quer dizer que outros líderes políticos noutras geografias não se sintam ameaçados por isso. Não, isso é verdade, mas tu percebes que a Polónia não vai ter uma arma nuclear. Não. Estamos a falar para meios pacíficos. Sim. Pois já falaram no passado. Não, já falaram no passado. Mas A não vão intenção de... Não vão ter. Eles, no fundo, querem ter garantias de segurança claro. mais específicas. Uma delas é serem um NATO sharing state. Enquanto não são, estão muito a usar a França para tentar ganhar mais alguma garantia. Mas a questão porque não. Sim, Além disso, eles gostavam, a Polónia já disse, já houve vários do governo anterior até, que eles gostavam de ter um dissuasor nuclear próprio. Só que Claro. toda a gente disse, bem, este é um Estado que vai numa localização em que se Não, mas calhar... eles também gostavam de ser NATO sharing state. Não, mas isso é um Pois. estádio menor, mas o que Pois. eles queriam mesmo era ter garantias de segurança. Pois. E lá está, o Adérito aqui pode-me ajudar. Do que eu falei em Berlim, que eu vivo em Berlim 4 anos e falei sobre isso, tecnicamente, para os Estados europeus que têm um certo nível de não é muito difícil, tecnicamente, se quiserem fazer arma nuclear. Diz-me tu, não acho que tecnicamente seja muito difícil. Se os Estados quiserem de facto fazer, têm meios para o fazer. Sim, tem. Mas é mais fácil para os japoneses fazerem. Porquê? Porque os japoneses têm uma quantidade de... Porém, têm toda a tecnologia, Toshiba e outras empresas, para poder usar meios de entrega para fazer estas armas. Depois, são um país que tem quantidades de plutónio incríveis. Ok. E a Alemanha não tem esta cuidado de plutónio como material fícil para fazer armas nucleares. Pode adquirir, mas é verdade. Mas demora tempo. Sim, é verdade. Mas é interessante estás a falar isso, porque Porque agora... a Alemanha não tem centrais nucleares, não pode produzir plutónio. É verdade. Está bem. Mas estás aqui a levantar um outro aspecto. Nós estamos aqui a falar no espectro da nuclearização da Europa, mas pode haver também nuclearização, mais ainda na Esse Ásia é um tema para um Oriental. futuro episódio com o Adérito, porque já não temos mesmo tempo para ir a esse nível de detalhe. Mas pronto, vamos concluir aqui este tema e vamos aqui fazer uma ronda rápida, um novo formato aqui do ABC do Mundo, de perguntas e respostas rápidas e individuais. Portanto, eu vou começar pelo Bernardo, porque estamos aqui a falar também da questão do Irão. E Bernardo, eu queria lançar para ti, para tu responderes. Qual é a tua visão em relação à possibilidade deste conflito no Irão e ali no Médio Oriente se começar a lastrar também para a África, que é uma perspectiva que nós não temos abordado toda aqui no ABC do Mundo? Não temos porque ainda não é notória essa mudança. No entanto, em 2 ou 3 minutos, então, explicar o que é que pode acontecer em África. Bom, temos a Guarda Revolucionária Iraniana e os seus proxies, como sabemos, os seus proxies que se estendem principalmente ao Líbano, e por isso é que Israel atacou de imediato o Líbano, porque o Hezbollah é não apenas uma força terrorista militar, mas também uma força política dentro do Hezbollah. Porque é que é difícil vermos ações em território africano? Aliás, vimos ações em território africano cometidas por grupos sunitas terroristas, por exemplo, em 1998, quando foi o ataque às embaixadas norte-americanas, pelo menos a do Quénia foi atacada, a da Tanzânia foi atacada. Não parece que isso vá acontecer aqui, se bem que é isso que distingue muito aquilo que é o terrorismo xiita do terrorismo sunita. Portanto, o terrorismo xiita, que o Irão é xiita e a principal nação do mundo, ou Estado do mundo xiita, e o que vemos no terrorismo xiita é que olham muito para alvos particulares e alvos particulares políticos. Têm menos esta dimensão sunita, e que até é uma dimensão mais jihadista, de causar o pânico generalizado através de terror em massa. Portanto, vimos o que aconteceu com o sobrinho do Shah, depois do Shah ser depois da Revolução Islâmica. O sobrinho do Shah foi apanhado em Paris por um grupo xiita e foi morto, em 1980. Em 1990, exatamente a mesma coisa, mas com o líder dos mujahidins na Suíça. Portanto, estamos a falar de alvos muito concretos do terrorismo xiita, e é este terrorismo também que se pode expandir eventualmente para a África e para a Europa. Não se tem expandido, porque quem tem os braços mais largos do mundo xiita em África é o Hezbollah. E o Hezbollah neste momento está sob ataque também no Líbano. Porque tivemos... E porquê é que estes braços são maiores, são mais vastos em África? Porque os libaneses tiveram um período de imigração no século passado. Imigração essa que também
foi para o Brasil, e por isso é que temos no Brasil a grande parte do sistema de saúde mais elitista são os hospitais sírio-libaneses. Portanto, é este consórcio de grandes empresários libaneses que também se espalhou para a África. E o Hezbollah, ao longo das últimas décadas, não tanto neste século, mas nas últimas décadas do século passado, tinha laços com estes empresários libaneses. E então foi descoberto, por exemplo, na Gâmbia, tinha um sistema de tráfico de armas através destes empresários, que o Hezbollah mantinha contacto, a mesma coisa no Senegal, a mesma coisa na África do Sul, e foram cortando laços também esses países com o grupo do Hezbollah para tentar evitar a disseminação do terrorismo nos seus respectivos territórios. Portanto, acho que é difícil olharmos para uma expansão para a África, ou até se calhar um spillover de tentativa de queda do regime, como tivemos nas primaveras árabes, em que agora de repente tínhamos uma entrada de grupos terroristas para ali fora e que tentavam disposicionar, sair do Irão e expandir-se para outro território à procura de uma nova soberania. Me parece muito difícil que isso aconteça, porque estão perante um ataque cerrado, como falávamos, a questão dos Houthis. Os Houthis, na costa do Iémen, têm levado a cabo estas ações de subversão contra principalmente navios europeus desde há 5, 6 anos atrás, tanto é que a União Europeia tem lá uma operação. Tudo isto, juntamente com o enfraquecimento dos proxies, torna pouco plausível que haja uma entrada ou um spillover do conflito para a África, um transbordo do conflito para a África, precisamente porque não só estão mais enfraquecidos, como também o terrorismo xiita é ligeiramente diferente do terrorismo sunita ou jihadista, e tem outros cavalos de batalha para combater no território do Médio Oriente, e por isso é que se afastam, ou diria que não haverá grande consequência para as nações africanas. Obrigado, Bernardo. Alberto, algo totalmente diferente, mas esta semana, e já falámos dele aqui, mas pronto, temos tentado evitar que os nossos programas sejam completamente trumpocêntricos, mas de qualquer maneira... It's Trump's world. We're just living in it. Nós só estamos a viver no mundo dele, exatamente. Mas já houve o ataque muito direcionado na Venezuela, houve agora este ataque no Irão. Trump já falou esta semana também de, se quiser, eu vou tomar Cuba, I'll take Cuba, fazer o que eu quiser. Portanto, eu queria te perguntar, ou seja, se calhar olhando um bocadinho mais para a América Central, América do Sul, quem é que está em maior risco neste momento? Cuba necessariamente estará, não é? Mas vamos aqui virar... Para ficar mais claro, como é que tu vês isto? Ou seja, quem é que está aqui no ponto de mira de Donald Trump? Não, acho realmente que é Cuba, e acho que há duas razões político-conjunturais e há uma razão mais estrutural que tem a ver com a estratégia e com a doutrina Monroe. Vou deixar essa para o final. Primeira razão, já temos muitos anos de Trump e começamos a ver alguns padrões. Eu acho, já disse isso aqui, acho que o Trump é um comunicador ou um manipulador dos mídias absolutamente genial, e algo que ele faz muitas vezes é, quando está com um problema num assunto, vira as atenções para outro assunto em que tem uma vitória ou tem uma win mais rápida. E esse é o caso de Cuba. Porque, ao contrário do Irão, que se está a revelar uma presa muito mais difícil de roer, não sei se o Pentágono está particularmente surpreendido, mas talvez ele achasse que chegava lá, fazia tipo Venezuela e está feito. Claramente que não. Mas Cuba perdeu todos os seus aliados. Porque os aliados substantivos de Cuba foi a União Soviética durante muito tempo, depois foi a Rússia, foi a Venezuela naturalmente, foi indiretamente o México, e o México neste momento está ali com várias rondas de negociação com os Estados Unidos, portanto não pode hostilizar muito os Estados Unidos. O Canadá, é interessante dizer, enviou, penso que o mês passado, ajuda humanitária a Cuba, mas estamos a falar de uma gota no oceano, portanto Cuba está a ser estrangulada. Portanto Cuba é provavelmente o próximo alvo, porque é uma vitória fácil. Mas há uma segunda razão política que tem a ver com as dinâmicas do Partido Republicano. Não temos tempo para explorar isso aqui, mas o atual conflito no Irão está a dilacerar o movimento MAGA. Porque uma das principais promessas eleitorais do Trump, que lhe garantiu muito apoio nas várias eleições, é a ideia de não se meter em guerras no Médio Oriente, em que nós sabemos como entramos e não sabemos como saímos. E, ao contrário disso, Cuba é algo com que toda a gente no Partido Republicano pode concordar. Em muitos aspectos é algo com que toda a gente no establishment americano pode controlar. Isto é uma espinha que está ali cravada nos Estados Unidos, que passou de um casino dos Estados Unidos com um mapa e não sei o quê para um regime socialista oposto aos Estados Unidos. Portanto, há ali uma garra cravada, e o elemento mais, digamos, não sei se razoável é a palavra certa, mas o elemento mais de pensamento mais estruturado politicamente da administração em termos internacionais, que é o Marco Rubio, tem uma obsessão particular com Cuba porque tem motivos familiares. Último ponto.
e não sei se isso ajuda a explicar qual será o próximo alvo, mas talvez algures na América Central. Esta doutrina Monroe, já falámos aqui, o corolário Trump, a ideia de que os Estados Unidos controlam o hemisfério ocidental e impedem outras potências de o controlar. A interpretação que está na estratégia e a interpretação que esta administração parece dar é que isto significa não só a exclusão de poderes exteriores, mas de qualquer tipo de regime na América que seja contra os Estados Unidos. E há ali vários... portanto, há um grande apoiante do Trump na América Central, que é o regime do El Salvador, com o Bukele, mas há ali vários vizinhos que não estão tão satisfeitos e, por exemplo, podem causar problemas migratórios ao Trump. Portanto, se for preciso, talvez mais um deles. Mas penso que Cuba, claramente, é essa a opção. Sim, Desculpa, sendo que eu posso só juntar aqui Claro que sim. Eu ia só fazer um Sim. mini ponto antes, Adérito, só dizer que a questão da divisão do movimento MAGA também tem a componente económica, ou seja, a económica financeira. É que as pessoas começam imediatamente a sofrer as consequências no bolso, e isso é o mais claro que as pessoas podem sentir. Desculpa, Adérito, continua. É só Sim. 10 segundos. Não, o eleitorado Cuban American foi do eleitorado que votou mais, dos hispânicos que votou mais Trump. Claro. Ou seja, Certo. presidentes... Há aquele trauma do socialismo. Mais de 80%. Aliás, é este o eleitorado que transformou a Flórida há 30 anos. Exato. Era um estado que oscilava, Sim, agora é um agora estado não. republicano. Exatamente. claro. Exatamente. E só para terminar mesmo, Adérito, uma última pergunta. Voltamos ao início, um bocadinho da tua intervenção. Falámos aqui dos tratados nucleares que foram caindo e o START, que foi um dos mais recentes. E esta última pergunta que eu tinha de fazer mesmo para terminarmos é: nós precisamos desses tratados? Ou seja, precisamos de os renovar? Ou, independentemente dos tratados, nós já estamos num caminho de renuclearização que dificilmente vamos conseguir contrariar neste contexto internacional com estas lideranças? Qual é a utilidade efetiva, neste momento, desses acordos de desnuclearização no momento E que mencionar a temos? China. Isso é uma Pois, excelente sim. pergunta, Bruno. Não. Eu acho que também te elogiamos pouco. O Alberto há pouco disse. E agora deixa-me dizer que excelente Uma pergunta. pergunta. Eu mencionei a China de qualquer maneira. Não, aqui questões. Nós estamos numa fase, como eu disse há pouco, de competição entre grandes potências. E na altura em que alguns tratados bilaterais, sobretudo entre a União Soviética e os Estados Unidos, começaram nos anos 70 com o SALT, que era um tratado de controle de armamentos, depois o do INF nos anos 80, que é um tratado de desarmamento total nuclear, e depois o START, que tem a ver com a redução das armas estratégicas nucleares, que começou também no final da Guerra Fria, até há poucos dias ou poucas semanas atrás. Permitiu desanuviar, ou seja, há competição entre as grandes potências, mas em questões fundamentais há uma certa confiança. Nós não vamos atacar um ou outro porque eu sei onde tu tens os mísseis nucleares. Pronto, havia uma série. E a questão é que os Estados Unidos e a União Soviética, agora a Rússia, controlavam 90% das armas nucleares mundiais. Agora temos outro big kid on the block, que é a China. A China, desde a guerra da Ucrânia, duplicou, quase triplicou o seu armamento nuclear. À conta da erosão do regime de não proliferação nuclear, a China aproveitou-se para aumentar as suas armas nucleares. E aqui, pronto, agora também vou ser censurado pelos chineses. Mas é verdade. De qualquer forma. Mas é verdade. Pronto, e eu acho que o Alberto, por isso é que queria que eu incluísse a China. Não se pode falar agora nestes tratados, potencialmente no futuro, se passar agora esta onda de animosidade entre as grandes potências, se passar, sem incluir a China. Só que depois vai ser mais difícil para os Estados Unidos impor as suas normas. Porque antigamente tínhamos 50-50, não é? União Soviética, Rússia, Estados Unidos. Agora temos 2, Rússia, ou vamos ter 2, Rússia e China, alinhados contra os Estados Unidos. Qualquer acordo de controle de armamentos ou desarmamento nuclear vai ter sempre uma feição mais... Mas os Estados Unidos e a China já estão a tentar negociar alguma coisa ou não? Não, o que aconteceu foi, que eu sei, neste START, uma das razões que a administração Trump não quis renovar o START foi porque quis incluir a China. E a resposta dos russos foi, então, vamos incluir também a França e o Reino Unido.
Pronto, Certo. pronto, então é difícil. Cada um jogou os seus ases, exato, não é? pronto. E ficou tudo na mesa, portanto Então, é a difícil. resposta final, é difícil agora fazerem estes novos tratados sem incluir a China. Claro. Mas é possível nós haver um equilíbrio apenas por respeito, porque o outro tem armas, sem acordo? Ou seja, quando nós podemos viver num mundo Uma em que dissuasão, tem acordo muito... Ser apenas implícito o respeito. Pois eu acho depois tem a ver com as doutrinas, não é? Imaginem, por exemplo, há uma coisa chamada no first use, que é a política de eu estiver a atacar de surpresa nuclearmente alguém, tanto a Rússia como os Estados Unidos não têm este impedimento do ponto de vista da doutrina, porque isto garante-lhes a credibilidade da dissuasão. Claro. A China, por questões antigas de doutrina, tem uma doutrina de no first use, não ataca, Não toma iniciativa, não é? sim, mas é opaca. Uhum. Com o tempo tem sido opaca, ou seja, é tipo aquela relação que os Estados Unidos têm com Taiwan. Ok, não conhecemos Taiwan, mas, por exemplo, a relação que a China tem com esta no first use policy é uma relação assim opaca. Ok, sim, não. Ou seja, pronto, eu acho que estamos a caminhar para um mundo mais instável. Uhum. E sobretudo com o START nós temos inspeções periódicas e mútuas em que tanto inspectores americanos como inspectores russos sabiam que estavam a usar armas nucleares e sabiam que quantos quilotons é o power, ou megatons que cada uma tinha, não sei o quê. Agora fica mais difícil, é tudo mais imprevisível. Obrigado, Adérito. Muito obrigado pelo esclarecimento, por esta resposta final. E só nos resta agora passar ao nosso tema mais leve. Estarão recordados, o Alberto foi quem escolheu aleatoriamente no nosso último episódio aqui em estúdio, e o Alberto calhou nas Canárias e, portanto, trouxe-nos este vídeo que nós vamos ver a seguir. Hay unos abanicándose y otros con frío. Entonces, yo sinceramente, o se cambian de asiento los que no tienen que intervenir. Yo sé las zonas, porque sé que en la zona donde está el señor Bermúdez pues suele hacer frío, y donde está alguna diputada aquí. Sin embargo, el señor Campos tiene calor, hay otras diputadas por allí que sea eso. Entonces, no, es que no es un tema de broma, o sea, es que nos están mandando WhatsApp sobre el aire. Entonces, lo siento muchísimo, se ponen de acuerdo los portavoces, lo que quieran, hacer una reunión de grupo, pero yo ya, el tema del aire acondicionado, les prohíbo que me manden WhatsApp, ya está. A mí ni a ningún miembro de la mesa. Siguiente pregunta. Então, Alberto, só para um contexto muito rápido, isto é o Parlamento Regional, e temos aqui uma discussão clássica da humanidade, se há discussão clássica da humanidade nos tempos contemporâneos é esta, que é ares condicionados, não é? Temperaturas de salas, ares condicionados. Sim, e nós vemos dois pontos muito rápidos. Primeiro, aparentemente no Parlamento das Canárias este é um tema fraturante tanto para a esquerda como para a direita. Portanto, a esquerda e a direita tinham queixas à Presidente da Mesa, que me pareceu bastante exasperada quanto ao ar-condicionado. E é interessante pensar que os deputados, os políticos, são como todos nós, e aliás há vários memes e imagens de internet de deputados nas redes sociais, no Instagram, doom scrolling como o resto do mundo. Aqui é um pouco mais direcionado para a questão do ar-condicionado. Eu nunca fui deputado, mas a minha queixa com ar-condicionado é no avião. Aquilo faz-me mal. Sim. Se estivesse no avião, eu queixaria-me por WhatsApp ao comandante, se eu tivesse no avião. E é clara a semelhança entre a passadeira vermelha, não sei se era a passadeira vermelha, que o Cláudio Ramos gritava porque lhe estavam a desligar o ar-condicionado, ou porque o ar-condicionado estava muito forte, e também o Parlamento Regional das Canárias. Qual é o podcast do mundo que fala de desnuclearização e Cláudio Ramos? Sim, Mas lá está, a energia está aqui. É verdade. Ares condicionados, Cláudio Ramos e desnuclearização, eu acho vai ser o título do episódio. Nunca nenhum podcast conseguiu fazer isto. Muito obrigado, Alberto. Pronto, então só nos resta mesmo o nosso último momento, e aqui vou pedir ajuda também ao Adérito, porque vai ser agora o Bernardo a escolher. Sou a escolher? Olhos fechados, e o que eu vou pedir ao Adérito é para rodar o globo, que é para o Bernardo, de olhos fechados, escolher o sítio aleatoriamente. Força, Adérito. Posso? Podes, Bernardo. Vai ver se não calho na água outra vez. Calhámos ligeiramente na água, mas estás muito perto do Japão, portanto, Ótimo. exatamente,
vai ser o alvo do nosso tema mais leve do próximo episódio. Boa. Japão, tens muitas ilhas para escolher, tens Sim, muitas ilhas muito e eras frutífero. também muito, Uhum. muito frutíferas. Pronto, e foi o nosso episódio. Adérito, Vicente, eu agradeço mais uma vez especialmente a presença aqui e esta conversa foi mesmo muito interessante. Muito obrigado por nos ajudares a perceber. Bernardo Valente, Alberto Cunha, que são os nossos membros permanentes. Eu sou o Bruno Mourão, o nosso moderador. Sigam, subscrevam, estamos nas redes sociais. Podem ver os episódios no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, todos os sítios onde houverem podcasts de credibilidade é onde nós estamos. Temos também outras redes sociais ativas, TikTok, temos também o Instagram. Subscrevam, façam lá o clique no sininho para receberem as notificações, vejam os nossos shorts, vejam os nossos episódios completos e juntem-se a nós, que nós estaremos aqui também muito em breve para continuar a falar sobre mais temas do mundo. Até à próxima. ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.